Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 32 ao 56, mas nós leremos apenas o versículo 46. Eu quero falar hoje sobre a cruz em Cristo, os ensinamentos que essa cruz nos traz. E eu gostaria que você hoje estivesse aí com a sua Bíblia aberta, acompanhasse, por favor. Sinta-se bem à vontade, que o Espírito Santo ele traga ao nosso pensamento cativo a sua palavra, a palavra da revelação. Versículo 46 do capítulo 27 de Mateus diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não sei se está projetado lá. Está lá. Então vamos ler todos juntos, todos que está escrito lá postado. Vamos lá? E perto glória a Deus, amém. Mais uma vez, agora bem forte, todos juntos. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Amém. De todos os fatos da história, eu creio que a crucificação de Cristo tenha sido o mais extraordinário de todos os eventos que possivelmente a história pôde proporcionar, e certamente qualquer evento da história a posteriori também não conseguirá abafar ou anular tamanha ação e manifestação, principalmente de amor. Se fosse qualquer um de nós a estar naquela cruz central, nenhum valor teria, porque certamente nós estaríamos recebendo a paga da nossa pecaminosidade. Só que aquele cujas excelências estavam convergidas, aquele que era santo, imaculado, sem defeito algum, aquele que curou enfermos, aquele que libertou oprimidos, aquele que alimentou multidões, aquele que fez tudo de bom, sem dizer que não teve por usurpação, como Filipenses escreve Paulo, de ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, e veio em figura humana para estar no meu lugar e no seu lugar. Eu me colocar na posição de outro homem talvez seja simples e talvez seja mais fácil, mas um Deus se colocar na posição de um ser humano pecador não é uma figura tão simples assim. Ele deixou todo o seu apogeu. No capítulo 27, versículo 23, a Bíblia diz que um dos seus algozes, Pilatos, chegou a balbuciar em palavras que não havia achado nele crime algum, ou seja, neste que estava sendo crucificado como cruz central, Cristo Jesus, não tinha nada que se apresentasse nele para que pudesse ser crucificado. E o que mais nos desperta a atenção é que aquele que foi manifestado em carne, em primeiro lugar, permitiu que aqueles que eram muito inferiores a eles, os homens, pudessem tratá-lo como um inimigo, sem dar o troco
daquilo que mereciam. Homens que não seriam capazes e não são capazes de nem produzir a sua própria vida, naquele momento estava desejando a morte daquele que dava vida para eles. Em segundo lugar, algo que me chama também a atenção é que aquele Deus que é o Pai de todos estava se deleitando nessa ação. Como diz Isaías 53, versículo 10, que houve prazer em Deus moer o seu próprio filho. Ou seja, aquele a quem ele havia dito há pouco tempo atrás que era o filho que ele se comprazia, que tinha prazer, é o mesmo Deus que agora permite entregar o seu filho a uma morte tão vexaminosa, como se fosse um malfeitor. Havia um propósito nisso. Eclesiastes escreve e diz o pregador que há um propósito em todas as coisas debaixo do sol. Havia um propósito para que aquele que fornecia a vida estava agora sendo crucificado. Aquele por quem o mundo dependia como coexistente estava agora sendo maltratado por homens e mulheres que dependiam completamente da graça de Deus. Dentro dessa perspectiva de Mateus 27 e dentro dessa expressão aramaica Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Nós encontramos três fatos que podemos ressaltar e queremos hoje trazer sob análise para que possamos talvez meditar melhor sobre essas palavras. A primeira, o que levou Cristo à crucificação. Em segundo lugar, quais são os sentidos tensionais das palavras de Cristo para balbuciar: Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? E em terceiro lugar, quais são os privilégios produzidos pelo entendimento dessa crucificação? Então, por linhas tênues, nós vamos hoje começar pela ideia de o que levou Cristo à crucificação. E aqui então eu vou ao livro de Romanos, escrito por Paulo, à igreja de Roma, aos santos que estão em Roma. E Paulo começa a dizer no capítulo 3, versículo 23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os homens estão afastados da presença de Deus. Todos os homens não têm capacidade de ter acesso a Deus. Então a crucificação, como um propósito da deidade, da divindade, ela em primeiro lugar, ela visualizou o afastamento do homem do seu Criador pelo pecado de Adão. Adão, como um representante da humanidade, por meio do pecado dele, todos foram feitos pecadores. Eu e você, pecadores, destituídos da glória de Deus, sem condições de termos acesso à vida, mas agora, então, por um propósito divino, a crucificação, ela produz a possibilidade de sermos religados a Deus, por meio da ação de um único homem, Cristo, que entrou uma única vez para se oferecer por mim e por você. Em segundo lugar, a morte produzida pelo acesso ao pecado simplesmente nos conduzia à ideia de morte eterna. Não somente o acesso ao pecado, mas
No livro de Romanos também, capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, aquele que peca, cabe-lhe a morte. Aquele que vive no pecado está confinado ao inferno. Aquele que vive uma vida vexaminosa, ele está culminando na possibilidade de não ter acesso ao céu. Então a crucificação foi a possibilidade de anulação de toda a ação do pecado na vida do ser humano, de maneira que a Bíblia diz que o poder do pecado não tem mais domínio sobre vós, porque em Cristo Jesus todos nós nos tornamos livres. Em terceiro lugar, a crucificação levou Cristo a manifestar o amor de Deus pela humanidade. Uma humanidade que não desejava-o, que não o desejava e não o queria, mas um amor que estava longe de um retorno, porque muitos hoje oferecem e querem um retorno daquilo que se oferece. O verdadeiro amor, ele oferece sem querer a troca daquilo que se está oferecendo. Então, independente de aquilo que você pode proporcionar ou dar para Deus, Ele te ama do jeito que você é. Então essa crucificação, ela quis demonstrar, ela quis apresentar o amor de Deus pela humanidade. E assim então o versículo e capítulo ápice da Bíblia está em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A força motriz para poder conduzir o seu filho à morte foi o amor, porque o verdadeiro amor é capaz de disponibilizar aquilo que é de melhor. O verdadeiro amor não olha as infâmias. A Bíblia diz em 1 Coríntios que o verdadeiro amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se importa com leviandade, não se ensoberbece. O verdadeiro amor é perfeito. E Deus amou a mim e a você de tal maneira que Ele foi capaz de tirar o que é de melhor seu e oferecer no meu lugar e no seu lugar. O quarto ponto que levou Cristo à crucificação é você ter acesso direto a Deus por meio do seu Filho. Em Isaías 59, versículo 1 e 2, ele esboça que o pecado divide o homem de Deus. Ninguém tem acesso a Deus se for pecador. Todos aqueles que vivem no pecado são inimigos de Deus. A Bíblia diz que é inimigo, e aquele que é inimigo de Deus deve pensar muito bem como deve viver. É melhor ser inimigo do capeta ou do lapeta, como você queira definir, mas nunca é inimigo de Deus. Viver no erro é culminar em ser inimigo de Deus. Mas a crucificação, ela nos deu acesso direto a Deus, porque o pecado havia nos separado. Em Efésios capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele as inimizades. Em Cristo Jesus a inimizade foi quebrada. Não somos mais inimigos de Deus. Aqueles que têm a Cristo são amigos de Deus. Os que têm a Cristo andam com Deus.
Os que têm a Cristo têm o coração segundo Deus, não podem ser mais inimigos de Deus. A crucificação, ela produziu a justificação, que está em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus e temos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Acesso direto a Deus, nada nos impede. Você não precisa de pastor, você não precisa de revelação, você precisa de Deus. Você não precisa correr atrás de ninguém, você não precisa correr atrás de movimentos, você precisa ter acesso direto a Deus. A Bíblia diz que o véu se rasgou, você tem acesso, nada pode impedir a você, nada te atrapalha, nada pode segurar você, você tem acesso a Deus. Aleluia! Você tem acesso direto a Deus. E quando você tem acesso a Deus, isso denota que você é amigo de Deus. Então a crucificação proporcionou por meio de Cristo Jesus a possibilidade de nós sermos reconciliados com Deus. E reconciliados com Deus, nós temos acessos direto a Deus. Então agora você não precisa se recolher a um lugar para talvez falar com Deus e ser mais próximo dele. Não, você na condução você fala com Deus, você em pé fala com Deus, você lavando uma louça fala com Deus, você trabalhando fala com Deus, você andando para lá e para cá você fala com Deus. Acesso direto, você não precisa fazer uma liturgia religiosa para dizer que está trazendo Deus para perto de você, inclusive porque esse Deus habita dentro de você. E se Ele habita dentro de você, você tem acesso direto a Ele. Amém? Amém? Levante a sua mão. Repita comigo: eu tenho acesso direto a Deus. Você tem acesso direto a Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar da nossa tese, nós temos quais os sentidos tensionais que essa crucificação e produziu as palavras balbuciadas por Cristo: Deus meu, por que me desamparastes? Quais são os sentidos que essa palavra traduz para mim e para você nessa noite? Em primeiro lugar, essas palavras esboçam extrema miséria. O desamparo a alguém é a ausência de misericórdia. Amém? Quando você desampara alguém é porque você não é misericordioso com ela. De Gênesis a Apocalipse você encontra a palavra resete, que é misericórdia. É um fio escarlata, segundo John Stott fala, traçado de Gênesis a Apocalipse, que é o fio da salvação. Resete, misericórdia. Quando o homem caiu, Deus deu a possibilidade do homem reconstruir. O diabo não teve possibilidade, Lúcifer não teve a oportunidade de reconstruir. Ele foi amaldiçoado, mas o homem não. Em Gênesis 3,15, considerado o próprio Evangelho, a primeira fala do Evangelho, você encontra lá: a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Uma palavra de misericórdia, dizendo que a vinda de Cristo, ou Deus entre nós, produziria na igreja a possibilidade das portas do inferno não prevalecer contra ela. A Bíblia diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestes. A Bíblia diz que a igreja tem poder e o inferno não tem autoridade sobre a igreja. Você, como igreja de Cristo, nada pode lhe atingir, porque a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Você é blindado por Deus. A verdade, desamparo
misericórdia, nós não deixamos de alcançar a misericórdia. Agora, estas palavras de Jesus denotam extrema miséria, porque nesse momento ele é desamparado. Não houve misericórdia de Deus sobre ele. A Bíblia diz que ele foi a propiciação dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele foi a justiça de Deus em nosso lugar. A Bíblia diz que ele foi crucificado por mim e por você. A Bíblia diz que Deus culminou nele toda a sua ira. Não houve misericórdia. Nesse momento estava fora da presença do Pai, porque todos os pecados estavam sobre ele. Ele sentiu a ausência do Pai, a ausência da sua habitação, é destituído da glória de Deus. Ele sentiu a anulação de Deus, tornando-se inimigo naquele momento de Deus, conduzindo todos os nossos pecados naquela cruz. E a paga do pecado é a morte, e ele teve que morrer. Aqui está a grande miséria, o ocultamento da face de Deus. Por que me desamparastes? Os soldados zombavam dele e não podia nem dar um passo sem a presença dele. Seu enfeite foi uma coroa de espinhos na cabeça, rasgando-lhe a pele. Seu salário de tudo que produzira aos homens foram açoites esbofeteadas. O respeito enquanto cidadão judeu foi ser cuspido no rosto. A sua glória em se tornar semelhante aos homens, para morrer em seu lugar, foi receber pregos nas suas mãos e nos pés. Todo o seu sofrimento, com tudo aquilo que ele estava sentindo sendo Deus, a Bíblia diz que em nenhum momento ele abriu a sua boca para murmurar, em nenhum momento ele abriu a sua boca para reclamar, em nenhum momento ele abriu a sua boca para amaldiçoar os homens que se tornaram seus algozes, mas simplesmente ele libera a palavra no capítulo 23, versículo 34: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O perdão liberado ao homem pecador, para que ele pudesse ter acesso a Deus por meio da sua carne rasgada. A possibilidade de poder se reencontrar com Deus por meio da sua própria morte, produziu para mim e você o perdão. Essas palavras revelam absoluta santidade. Um Deus santo, que morreu justo, que foi a propiciação, que sofreu a inflexibilidade da justiça divina. E a Bíblia diz em Hebreus 7, capítulo 26, porque nos convinha que tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em seu nome. Recebemos o perdão por meio da sua ação. Mesmo sendo incapazes de receber qualquer coisa, a sua morte nos faz entender que essas palavras, elas são a base da nossa salvação. A base da sua salvação não são as boas obras que você faz. A base da sua salvação não é estar na igreja frequentando os cultos. A base da sua salvação não está em ser você bonzinho. A base da sua salvação não está em você ser dizimista fiel.
A base da sua salvação não está em você agradar todo mundo. A base da sua salvação não está na sua oração, não está na sua leitura bíblica, mas a base da sua salvação está na fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Efésios 2:8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! É a tua fé que te salva, é aquilo que você acredita. Aleluia! Se você crê em Cristo, você está salvo. Glória a Deus. E quando você crê em Cristo, a presença do Espírito passa a habitar em sua vida. E habitando na sua vida, aí você começa a se despontar para ler a Bíblia, para orar, para viver as boas obras. Como diz a Bíblia em Efésios 2, capítulo 10, nós fomos criados para as boas obras. As boas obras não foram criadas para nós, mas nós fomos criados para as boas obras. O crente produz boas obras por causa da fé em Cristo. A remissão dos pecados é a anulação de toda maldição. Então, meu irmão, ninguém aqui tem maldição. Quem aceitou a Cristo não tem maldição sobre a sua vida. Ele expôs publicamente todos os principados e potestades na cruz e cravou na cruz a cédula da nossa salvação. Ninguém tem maldição na sua vida quando tem Cristo. Você é abençoado em nome de Jesus. Levante a sua mão e fala: eu sou abençoado. Não há maldição na minha vida. Eu sou livre. Glória a Deus. A remissão dos nossos pecados só poderia ser feita pelo derramamento de sangue. Em Hebreus 11, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Ele então derramou o seu próprio sangue para que eu e você pudéssemos ser salvos. 5. Tais palavras evidenciam o amor também de Cristo por nós. Este ato não apresenta apenas a morte física, mas apresenta simplesmente a ideia de tomar o nosso lugar, tomar a nossa posição. Eu e você éramos os que deveriam ter ido à cruz, mas Ele foi por nós. Como uma folha xerocopiada, e você coloca na máquina de xerografia, e ela reproduz várias folhas iguais. A folha de Adão produziu vários homens pecadores iguais a ele, mas quando Cristo veio em purificação, impuro, sendo santo, imaculado, todos aqueles que são produzidos em Cristo são produzidos em santidade. Então, meu irmão, você não é perfeito, você não vai deixar de ter pecado, mas uma coisa eu sei: você não ama o pecado, você detesta o pecado, e quando você falha, você vai para Cristo, você pede perdão, e aí a Bíblia diz: e o sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão, e só o sangue dele foi capaz de tirar todos os nossos pecados. Então, por que se condenar, se o sangue do Cordeiro foi aspergido sobre a tua vida? Uma vez confessado, é jogado no mar do esquecimento. E quantas vezes nós vamos no mar do esquecimento e pegamos aquilo que Deus já jogou há muito tempo? Eis que Deus quer te dizer que você está livre. Não interessa o que você fez ontem, hoje ou vai fazer amanhã. O mais importante é que você se coloque diante dele e diga: eu sou pecador, eu preciso do teu sangue sobre mim, e ele te lavará, ele te enxaguará melhor do que o ouro. Você ficará limpo, as suas vestes serão brancas, porque serão lavadas no sangue do Cordeiro. As palavras e a ação de Cristo
demonstraram a nossa salvação. Em terceiro lugar e final da nossa tese, quais são os privilégios produzidos por tais palavras de Cristo, Eli, Eli, lama sabachthani? Em primeiro lugar, a aproximação de Deus. Esse é o primeiro privilégio que eu tenho. Eu hoje estou próximo de Deus. Hebreus 9:19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia. Sabe o que é ousadia? Coragem de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Glória a Deus. Primeiro privilégio que eu tenho a possibilidade de me aproximar de Deus. Deus não é um ser longe, não é um velhinho sentado numa cadeira de cabelo branco, cujos pés estão apoiados sobre a terra. Deus é pessoa que está próximo de mim, que habita em mim. Eu tenho uma aproximação de Deus. Eu sou próximo de Deus. Eu posso sentir Deus. Posso talvez não tocá-lo, posso talvez não vê-lo, mas eu posso senti-lo e posso ver as suas ações na minha vida. Segundo privilégio, a guarda firme da minha esperança. Em Hebreus 9:23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, ou seja, não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Espere, tenha esperança, faça como Caleb, não importa se vai durar 45 anos, mas a promessa vem na minha mão. Não importa se vai durar 38 anos com fluxo de sangue, eu vou tocar no Mestre. Meu irmão, a firme esperança está naquele que tem a certeza em Cristo Jesus que Ele não morreu em vão por mim e por ti. Ele não morreu em vão. A sua morte foi para traduzir para mim e para você uma vida nova em Cristo Jesus. Eu não vivo mais preocupado, não interessa se amanhã eu acho que não vou ter dinheiro, ou amanhã não pertence a mim, aleluia, basta cada dia o seu mal, o amanhã pertence a Deus. Não cai um fio de cabelo sem que Ele veja. Se Ele cuida das aves do céu, não cuidaria de mim e de ti? Por que te preocupas com o amanhã? O amanhã não está nas tuas mãos, não é domínio teu, não é posse tua, é posse daquele que rege a humanidade, cuja soberania está nas suas mãos. A tua vida está na mão. Então você precisa tornar firme a tua esperança em Deus. Terceiro privilégio, estimularmos uns aos outros as boas obras. Hebreus 9:24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras. Crente que entendeu que Cristo quer para a sua vida, estimula o outro a viver a vida cristã, as boas obras. Crente estimula um ao outro a crescer. Igreja verdadeira não é aquela que disputa, é aquela que empurra os outros para crescer. Não estamos aqui disputando quem é melhor ou quem deixa de ser. Estamos aqui com um único propósito: queremos a salvação de cosmos. Não interessa aonde estarão as pessoas ou que igreja elas estarão, nós queremos que elas encontrem Cristo. Estamos aqui para juntarmos forças uns aos outros, para estimularmos a vivermos o verdadeiro Evangelho.
Foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te trouxe aqui. Não pode haver necessitado algum no meio de nós. É um estimulando o outro a crescer, a suprir necessidades uns dos outros. E quando nós nos fechamos na nossa egocentridade, no nosso orgulho, simplesmente nós denotamos que não entendemos nada da crucificação de Cristo. Quarto, congregarmos com a finalidade de admoestar e sermos admoestados. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros em amor. A verdade é que muitas pessoas gostam de exortar, mas não gostam de ser exortadas. Aqui na igreja não tem essa. Pastor vacilou, pode ser exortado. Porque em igrejas, se você exortar o pastor, é banco, é disciplina. Aqui, se pastor falhar, ele pode ser exortado em amor. Nós somos todos iguais diante de Deus. Estamos ajudando uns aos outros. Amém? Às vezes você está sentado no banco com 50 talentos e o teu pastor tem 10. Ajude o teu pastor a alcançar 50 talentos. Exorte em amor. O objetivo da igreja é nós crescermos juntos, unidos, querendo o bem uns dos outros. Você tem espinhos? Eu também tenho. Você acha que eu sou esse amor todo que você está vendo aqui? Não sou não. Eu tenho falhas, tenho erros, não sou perfeito. Você não é perfeito, tem falhas e tem erros. Então nós vamos juntar nossos erros, falhas e nossas imperfeições e vamos tentar construir o melhor para Jesus. Somos iguais. Deus olha para nós e nos vê da mesma forma. O mesmo amor dispensado a mim é dispensado também a você. Então vamos nos admoestar uns aos outros, exortar e ser exortados, para que possamos crescer. E por fim, último privilégio, preparar-se para aquele dia que está chegando. 9:25 de Hebreus. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Jesus está voltando. A crucificação foi para transformar completamente a nossa vida, para que nós pudéssemos alcançar a salvação, porque Ele voltará e levará para si um povo seu, zeloso de boas obras, aqueles que verdadeiramente entenderam o que foi feito na cruz do Calvário, que não tornaram o Evangelho apenas como algo bonito, mas o Evangelho passou a fazer parte da sua vida. Aqueles que vivem como viveram os mártires da história, que anularam a si mesmo em detrimento daquele que vive para todo sempre. Aqueles que as suas coisas não têm valor aquilo que é dele. Deus nos comissiona para um Evangelho de entrega total, porque Ele quer a nossa entrega total. Só vamos alcançar o céu, temos isso, porque não pense que a porta é larga. Pelo contrário, em antítese à larga, a Bíblia diz que ela é estreita e poucos são os que entrarão por ela. Então hoje Deus te chama a entender que a crucificação foi a proporcionalidade de Deus para que eu e você pudéssemos alcançar o céu e a vida de intimidade com Deus. Eu e você temos acesso direto a Deus. Amém? Curve sua cabeça, por favor.